Eu queria que, só para a gente começar, você, mais uma vez, fechasse seus olhos. E eu queria que você que já tem uma caminhada com Jesus, você que já caminhou com Jesus, eu não sei a tua história, talvez a de alguns eu saiba um pouquinho, outros não, mas você que já tem uma caminhada, eu queria que você lembrasse dos seus primeiros cultos, que você adorou a Jesus. Quando você ouvia a palavra e tudo era novidade para você. Tenta pensar nesse tempo. Você ouvia o pregador pregando e aquilo te alimentava, porque aquilo era uma coisa nova. Você não tinha nenhuma teologia própria ainda. A sua visão ainda era pura, ela era de certa forma ingênua. Porque você queria saber quem era Jesus. Sabe, e nesse tempo, quando nós estávamos ali cultuando, eu não sei como era a igreja que você ia. Eu não sei se ela era simples, se era uma igreja bonita, se tinha poucas pessoas ou se tinha muitas pessoas. Eu não sei se é aqui em Santo André, se é em outra cidade. Eu lembro de lá em Catanduva, eu era criança, lá no interior de São Paulo, eu lembro de cultos que eu participei. E lá naquele lugar, o que importava era saber que Deus estava ali e Ele ia falar com a gente. O que mais importava é saber que a gente estava no melhor lugar que a gente poderia estar. O que mais importava era saber que o Espírito dele estava ali sobre aquele lugar. E que a gente não sairia lá de qualquer forma, a gente não sairia como nós entramos. De alguma forma nós seríamos enriquecidos. E de alguma forma Deus ouviria a nossa voz, veria o nosso culto, e de alguma forma sairíamos dali mais felizes. Amém? Amém. Sabe, hoje à noite, eu queria que nós lêssemos em Colossenses capítulo 3, do versículo 1 até o 4, para começar. Colossenses 3, do 1 até o 4, que vai dizer assim, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém? Tudo se trata de uma questão de visão. E eu queria falar um pouquinho sobre a nossa visão, para a gente começar, fazer uma introdução aqui, falando sobre a nossa visão. Você já ouviu falar em cosmovisão? Vamos ver aqui juntos. O que se diz que é a cosmovisão de alguém? É a maneira subjetiva de ver e entender o mundo, as relações humanas e os papéis dos indivíduos e o seu próprio na sociedade, assim como as respostas a questões filosóficas básicas, como a finalidade da existência humana, a existência de vida após a morte, etc., a visão de mundo. Mas também, para a teologia, a cosmovisão é um esquema pelo qual, conscientemente ou não, aplicamos ou adequamos todas as coisas e que cremos, interpretamos, julgamos como realidade. São os óculos corretos ou incorretos que permitem a capacidade de observar o mundo nitidamente, ou seja, você tem uma cosmovisão e é a maneira como você enxerga o mundo. Por exemplo, você tem uma forma como você vê a igreja. Talvez você venha aqui todo domingo e senta aí e você tem uma maneira de ver a igreja. Talvez eu estou aqui e enxergo a igreja de outra forma.
Você quer ver um exemplo? Olha só. Ô César, vem aqui um pouquinho, rapidinho. Ele é casado, gente. Daqui, ó, do meu ladinho. A maneira como você vê a igreja agora é diferente de onde você estava? Sim. É diferente? É maior ou é menor agora? É maior. É maior? Fala um boa noite para eles. Boa noite. É diferente, né? Obrigado, César. Tudo isso. Dependendo do lugar que você está, dependendo do ângulo que você está, você enxerga de uma forma. Eu quis brincar com o César aqui, porque ele é meu amigo. Mas, na verdade, é o óculos que a gente usa. E a gente brinca, né? Se você colocar um óculos azul, você vai enxergar um mundo azul. Se você colocar um amarelo, você vai enxergar um mundo amarelo. Se você colocar um óculos escuro, então, vai te proteger do sol, e você vai ver um mundo mais escuro. Mas, aqui em Colossenses, somos levados, impulsionados a buscar as coisas lá do alto. Se é que morremos com Jesus, se é que agora vivemos com Jesus, então a nossa prioridade não são as coisas daqui, mas as coisas de lá, e a pergunta é, o que são as coisas de lá? E essa pergunta só pode ser respondida de duas formas, e a primeira e poderosa delas é a palavra de Deus, amém? É aqui, é a Bíblia. A Bíblia vai nos informar, vai nos ensinar, e vai nos dizer a respeito das coisas de Deus, a respeito de como Deus vê o que a gente vê por um ângulo, e Ele está vendo lá de outro ângulo. A verdade é que a palavra vai nos levar a ter a visão, não nossa limitada, mas a visão de Deus para todas as coisas nesse mundo. E a outra maneira é a oração. Se você orar, você vai passar a conhecer a Deus de uma forma mais íntima. Você pode ser meu amigo, porque você vem todo domingo aqui, de alguma forma você tem uma familiaridade com a minha pessoa. Por exemplo, com a pessoa do pastor Júnior, que está sempre pregando aqui, com a vida da Júlia, que está sempre ministrando adoração. Mas você nunca sentou e bateu um papo, você nunca conversou. Então, o dia que você conversar, sentar para tomar um café, vai ser diferente. Quarta-feira no PG, eu até falei brincando, porque eu testemunhei de algo que eu vivi na minha adolescência, na minha juventude, e testemunhei daquelas sementes que eu lancei, e do que aconteceu depois. E eu falei, gente, toda vez que nós testemunhamos, nós glorificamos o Pai, nós glorificamos a Deus. Não tem a ver com a nossa própria vida, mas tem a ver com o que Ele fez e com o que Ele está fazendo. Amém? Por isso eu quero te encorajar a sempre testemunhar acerca de Deus na tua vida. Algumas pessoas vão pensar que, eu não vou falar, porque senão alguém vai achar que eu estou querendo aparecer demais. Mas é porque então você não entendeu que quando você fala, a glória é dEle. Sempre dele, não há nada de bom em nós, e quando você frutifica algo bom, foi porque Ele te deu as boas sementes, porque Ele te deu forças, porque Ele te ajudou. E então eu contei algo muito legal, mas eu falei, gente, mas tem coisa ruim também, que se eu for contar, tem algumas decepções, tem alguns erros, algumas batidas de cara com a porta, enfim, algumas coisas feias, mas eu não quero dar um testemunho, eu quero dar um testemunho. Se você quiser saber das coisas mais difíceis, toma um café comigo, paga aí um café para mim, e a gente bate papo. E aí teve um irmão, no dia seguinte, falou, vamos tomar aquele café? Falei, curioso, miserável. Quer saber dos meus erros, né? Mas é brincadeira, eu entendi, a gente precisa bater um papo mesmo. Mas sabe, eu vou dizer assim, então, como pregador aqui, como pastor, falo, olha, você precisa ensinar o seu filho no caminho de Deus. Você precisa que as suas finanças sejam do Senhor. Você precisa que o seu casamento seja um casamento abençoado. Você precisa que o seu trabalho seja um trabalho onde Deus aparece.
Sabe, mas tudo isso só vai acontecer na nossa vida quando a Bíblia é o nosso parâmetro. Quando aquilo que Deus fala é a realidade para nós e ponto final. Quando aquilo que no secreto estamos gerando ali com o Senhor, estamos ali construindo com Deus, tem mais importância, tem mais valor do que todas as outras coisas. Amém? Muitas vezes as pessoas vão a uma igreja achando, eu vou receber uma lista de que devo fazer e o que não devo fazer. Eu vou receber lá uma ajuda porque assim eu vou fazer o que é certo e vou deixar de fazer o que é errado. E às vezes as pessoas chegam aqui na Viva e não encontram essa lista. E ficam frustradas. Mas a verdade é que nós estamos aqui te encorajando e nos encorajando dia após dia a buscar mais a Deus, a conhecer mais a palavra dEle, a amar mais a palavra dEle e amar mais o relacionamento que nós podemos construir com Ele. E ali, nesse lugar que você está gerando, que eu estou gerando, ali encontraremos base, sustento, terra firme para seguir adiante. Amém? É nesse lugar, meu querido. Sabe, não há ninguém que possa dizer assim para você, olha, aqui é onde você deve estar, ali é onde você deve ir, a não ser o próprio Deus. E muitas coisas, mas muitas coisas mesmo, meu querido, já está dito, já está falado, e você não precisa que um profeta ore na sua cabeça e diga assim, ó, não matarás ninguém, você já sabe, você não deve matar. Não adulterarás, você já sabe, você não deve adulterar. Não darás falso testemunho, você já sabe, você não precisa orar e perguntar para Deus. Tem coisas que a gente não precisa mais. Sabe, a minha filha Isabela fez 2 aninhos, e ela é um barato, a Isabela. E a Isabela, por mais inteligente que ela seja, por mais fofa que ela seja, por mais lindinha que ela seja, eu preciso tratar com a Isabela como uma criança de 2 aninhos. E a criança de 2 anos não tem maturidade para saber o que é certo e o que é errado. Mas ela é minha filha amada. Ela é. Só que ela precisa de muitas regras, ela precisa de muitas leis para que ela não se machuque e até para que ela não se mate. Que se eu deixar a janela bem aberta e um banquinho, ela vai subir e vai pular. O meu filho Rafael, que fez 9, jamais, até hoje, ele não chega perto da janela. Mas a Isabela, se eu deixar, ela vai querer voar, a Mulher Maravilha. Então, se trata de uma questão de sobrevivência, se trata de uma questão de vida ou morte nesse relacionamento, dizer assim, isso pode, isso não pode, para com essa mãe, agora não, você não vai comer esse doce, a gente vai almoçar, Isabela. Se trata de uma questão de vida ou morte. E tudo bem, talvez você está nessa fase da vida, uma questão de vida ou morte, que Deus te diga assim, para menino de fazer isso, para menina de fazer isso, ó, vai para lá e vai. Mas, como filhos, nós vamos amadurecer. Alguém vai dizer assim, pastor, calma aí, eu sou novo convertido, cheguei na igreja não faz nem 6 anos. Oh, Jesus. Alguém vai dizer assim, calma, pastor, eu sou novo convertido. Não faz nem 10 anos que eu aceitei Jesus como meu Salvador. Mas a verdade é, amados, que cada um tem um time, cada um tem um tempo. Porque talvez uma criança nessa fase da vida, uma fala primeiro, a outra demora mais para falar, uma anda primeiro, a outra demora mais para andar, uma tem um desenvolvimento talvez diferente da outra, e está tudo bem, porque pelos próximos meses e anos isso vai se ajustar. Mas chega uma hora que já não dá mais. Se eu tiver que falar para o Rafael que o cocô é no banheiro, o xixi é no banheiro, porque senão ele vai fazer na sala, alguém vai dizer, esse menino não é normal. Esse menino tem problemas. Por quê? Porque chegou uma fase da vida que tem coisas que já se dão por superado. Sabe?
E eu falei, ó, lembra daquele dia maravilhoso, quando tudo era o começo. Quando você adorava Jesus, meu querido, você não precisava fazer força para chorar, porque ao fechar os olhos, a presença de Deus já te constrangia de uma forma que as lágrimas começavam a pingar no chão. Vigília, cara, você era o primeiro a chegar, porque tudo que você queria era Deus, mais nada. Mas vai chegando uma fase onde vamos recebendo mais maturidade, mais informação, mais conhecimento, questionamos mais. Por exemplo, o Rafael questiona mais. Ele tem 9 anos. Mas, sobretudo, sabe, você precisa entender que há uma caminhada, há uma jornada com Cristo nessa vida que Ele propôs para mim e para você. Há uma jornada e nós vamos caminhar, e sabe, você não pode ficar estacionado, porque esse é um engano muito diabólico, você achar que você está parado, esperando a próxima estação, porque quando você está parado, a verdade é que o mundo inteiro está andando, e você está ficando para trás. E quarta-feira eu dizia isso também, sabe, o diabo não vai aparecer para você de capa vermelha, de chifre, rabo e um tridente na mão. Até pode aparecer às vezes, tá? Qualquer coisa, quando isso acontece de madrugada, geralmente toca o telefone do pastor. Pode. Eu não vou descartar. Né? Eu lembro da pastora Terezinha com o pastor Carana, indo orar na casa de uns irmãos que iam sempre na reunião da Donep, e no final, né, lá não era igreja, ali era só uma reunião, e dali eles iam para uma igreja, ali tinha só que... só ouvir um testemunho bonito, comer um negocinho, tomar um café. E aquela mulher sempre caía endemoniada ali, e precisava de libertação, enfim, eles foram lá na casa deles orar. E quando eles chegaram, pessoal de quarta, pode perguntar agora, os talheres saíam voando, é verdade ou mentira? Saiu voando pela casa, queridos, pode, mas deixa eu te falar uma coisa, para de bobeira, deixa eu te falar uma coisa, a maior arma do inimigo é a sutileza. Ele não vai aparecer sabe, eu vou te pegar, não, eu vou correr para a igreja, que senão ele vai me pegar. Não, ele vai te distrair, ele vai te enganar, seu bobinho. Ele vai fazer que nem faz com o sapo, coloca na panela com uma água fria, a água vai ficando morna, porque se colocar o sapo na panela fervendo, ele pula. Mas faz essa experiência, Paulo, lá em casa você tem um sapo lá? Põe lá. Coloca ele na água, e aí você vai subindo a temperatura, e ele vai morrer lá, cozido lá dentro daquela água, não vai pular fora. E isso acontece fala assim, isso acontece com você, seu sapinho. Vocês ficaram com vergonha? Vai ter que falar. Então, se for menina, fala, isso acontece com você, sua perereca. Brincadeira, gente. Sapinho, perereca. Isso acontece com a gente, sabe? Então, olha só, é necessário, meu querido, é necessário que a tua visão esteja alinhada com a palavra de Deus, é isso. Sabe, na cosmovisão, tem algumas perguntas muito importantes, tipo, quem é Deus, quem é o homem, o que Deus quer para o homem, qual o principal propósito que Deus tem para a nossa vida, sabe, é cheio de perguntas. Os principais elementos de uma cosmovisão, basicamente, você vai lembrar aí agora, é sobre Deus. Quem é Deus? Deus existe, eu acredito, eu não acredito. É sobre a realidade, nós fomos criados, isso é um acaso, nós somos eternos, não somos, somos um acaso do cosmos. Sabe, sobre o conhecimento, sobre a ética. Olha, uma coisa é errada, mas espera aí, pastor, essa coisa é errada aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Lá em Mauá não é errado. Não, Mauá. Aqui no Brasil, em Mauá, nos índios, caipós, isso não é errado. É ou não é? Existe uma verdade para uma cultura e uma verdade para outra cultura, por exemplo? Cara, precisaremos da Bíblia para responder isso. Sim ou não? Sobre o ser humano. E aí, estou dando uma pincelada. Quem estiver anotando, anota.
basicamente, nós temos 4 cosmovisões que são dominantes. Existem muitas outras, mas uma é o humanismo secular, aonde você é o centro de tudo. É por causa de você, para você, sempre assim. Você é o motivo da vida. Eu estou sendo assim bem básico, tá? Existe o marxismo, onde vai dizer assim, não é você, é o Estado. É por causa do Estado. Precisamos fazer isso porque o Estado precisa que nós façamos isso. Não podemos fazer isso, não podemos ter opiniões divergentes, porque o Estado não pode ter... É o Estado. No humanismo cósmico, chamado de Nova Era também, sou eu uma parte desse todo. O misticismo, sabe? Eu faço parte de tudo, e tudo faz parte de mim, existe uma força maior, existe algo maior, uma energia, um troço aí. O cristianismo bíblico vai dizer que existe um Deus, e Ele é criador de todas as coisas. Ele governa, Ele criou, Ele governa também, Ele julga, Ele redime, tudo está nele. Queridos, então, como igreja, mais do que nunca nós observamos pelas nossas redes sociais, sabe, quando você abre o seu Instagram, quando você abre o seu YouTube, quando você abre qualquer coisa na internet, você vai perceber que está sendo imposto sobre os seres humanos uma visão acerca de algo. E você vai perceber que essa visão dificilmente tem a ver com aquilo que você acredita. Verdade ou mentira? Não é difícil. Não é difícil. Tem uma cantora brasileira que ela disparou agora aí, ela alcançou o topo com a música nova dela, né? Eu não vou falar quem que é, você já sabe. Por que ela alcançou o mundo? Porque a mensagem que ela carrega é a mensagem desse mundo. Mas quando você lê aquela letra, quando você ouve, você fala, mas eu não acredito nesse negócio. Você estava lá meio dançando, não sei o que. Aí você já, cara, eu não acredito nisso. Mas e aí como é que nós nos comportamos então? Pacificamente. Ficamos na nossa casa e não fazemos nada. Quando nós estamos parados, nós estamos indo para trás. Você fala assim, caramba, pastor, mas eu tenho que falar que está errado, então eu tenho que ser o chato na minha escola, eu tenho que ser o chato no meu trabalho. Eu tenho que ser, cara, não é uma questão de que você tem que falar isso, falar aquilo, é uma questão de posicionamento. É uma questão de posicionamento, e esse posicionamento vai interferir na sociedade. Você fala, não, mas eu sou pequeno, eu moro numa casa pequena, a minha família é bem pequena. Lembra alguém que falou isso? Foi o cara que Deus usou para salvar, para vencer os inimigos. Deus quer usar a sua vida para vencer o inimigo. Deus quer usar a minha vida, Deus quer usar a nós para vencer o inimigo, amanhã, segunda-feira, porque amanhã ele vai estar lá, ele vai aparecer lá, e você aprendeu no teu relacionamento com Deus, que a forma como você se relaciona com a sua esposa, é assim, mas o mundo vai dizer, não é assim, você aprendeu que a forma como você cuida e cria os seus filhos, é assim, mas o mundo vai dizer, não é assim, e nessa hora você pode e deve, o Senhor deseja ver você vencendo o mundo. Como que eu me relaciono com as minhas finanças? O pastor Carana falou que tem que dar o dízimo. Eu acho que ele é legalista. Tá bom, mas como a Bíblia fala para você se relacionar com o seu dinheiro? Como eu me relaciono com os impulsos da minha carne? Tem classificação hoje, não é livre aqui. Como eu me relaciono, sabe? A Bíblia vai dizer qual é o parâmetro. Mas eu sou jovem. Cara, eu sou jovem.
Eu já não sou tanto jovem assim, mas eu fui. E essa época que eu era bem jovem, era a época que eu ganhava de presente da minha mãe e do meu pai uma bomba no colo. Tenta fazer isso com seu filho. Mãe, vai ter churrasco lá da galera lá da escola e vão. Cara, eu acho que não mudou. Pode ter agravado um pouco mais, mas churrasco de molecada não é para comer alcatra, linguicinha, coraçãozinho. É para beber todas. Mas eu era muito bem relacionado com os meus amigos, e eu sempre gostei de conversar, de contar piada, de ter amizade. Eu tinha amizade, a minha turma era uma turma muito unida, quando eu estava no colégio, e nem chama mais colégio, né? Tipo, terceiro colegial, não é mais isso. Agora é ensino médio. E aí eu falava assim, posso ir? A minha mãe e meu pai pensavam, pô, vai lá, vai ter vodka, tequila, não sei o que lá. Não vai não, moleque, você vai para a igreja todo domingo, não pode ir, seu miserável. Não. Filho, aquela frase que nenhum filho quer ouvir, que minha mãe falava, né, que meu pai não era assim tão meigo. O que o seu coraçãozinho manda? Meu coração? Não tem coração nessa hora, mãe. Essa hora não tem coração, só tem meus amigos lá. Mas toda vez eu cresci com essa frase, filho, o que o seu coração, você orou, filho? E aí, nessa oração, o que o Senhor falou para o seu coração? A maioria das vezes eu não orei, e Deus não falou nada no meu coração. Mas eu sabia o que era certo e o que era errado, e ponto final. E você que está aí, também sabe. Queridos, se trata de um posicionamento, é uma escolha, mas deixa eu te falar, você é macaco velho, você sabe também, pô. As sementes, sabe, que estão nas suas mãos, você vai jogar elas pelo caminho hoje. E daqui a pouco, muito rápido, elas vão ter, não serão mais sementes, elas vão ter crescido. Vai ter virado alguma coisa aquilo. E é disso que você vai se alimentar. Vai crescer. Vai frutificar. Ou seja, sabe, a palavra de Deus nos compara com o semeador, que saiu a semear, e ele vai semeando pelo caminho, ele não sabe o que vai acontecer. Quando eu estava lá no colégio, quando eu estava lá na escola, eu não sabia o que ia acontecer com a minha vida, mas eu sabia qual era a visão de Deus sobre as coisas. E eu sabia que mesmo nas minhas dúvidas, nas minhas inquietações, nas minhas angústias, eu sabia que Deus também habitava naquele lugar. Você consegue entender isso? Porque algumas pessoas acham assim, um dia eu vou ser um homem de Deus, um dia eu vou ser uma mulher de Deus e Ele vai me amar. Não, Ele te ama hoje. Ele ama você do jeito que você é. Mas Ele não está pedindo para você continuar assim. Ele te propôs um caminho. Ele te propôs uma jornada. Sabe, hoje eu sinto o Espírito de Deus nos chacoalhando, nos trazendo para esse time, para esse tempo, dizendo assim, ó, ei, é uma hora de você andar, é uma hora de você avançar, é uma hora de você dar passos, e ao dar esses passos, as sementes cairão no chão. Eu não sabia o que ia acontecer, mas passa muito rápido. E hoje eu estou aqui, com os meus 22 anos. Ó, ninguém acredita, mas isso prova que eu estou velho. E hoje eu estou aqui, querido, sabe? E eu vou te dizer uma coisa. Se fosse meu pai, ele ia dizer com mais propriedade. Se fosse minha mãe, ia dizer com mais propriedade. Se fosse o Dedê... Não, Dedê não, é novo. Se fosse o Marcão, ia dizer com mais propriedade, mas vai dizer assim, ó, passa muito rápido. Passa muito rápido. E não adianta nós acharmos que viveremos de algo amanhã, nós viveremos de algo que está sendo gerado hoje. Por isso a tua visão é tão importante. Eu oro nesse momento para que o Senhor faça cair as escamas dos nossos olhos espirituais. Você pode achar que essa oração não é espiritual, mas ela é muito espiritual. Eu oro para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Eu oro para que o Senhor venha nos dar uma visão renovada e ampliada. E por que é tão importante entender sabe, a cosmovisão bíblica? É importante
porque está em Deuteronômio 26:16. Vamos ler junto aqui? Deuteronômio 26:16. Hoje o Senhor, seu Deus, ordena que vocês cumpram estes estatutos e juízos, portanto, vocês devem guardar e cumpri-los de todo o seu coração e de toda a sua alma. O Deuteronômio 28, 1 e 2. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. 2 Coríntios 10, 5 e 6. E toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir qualquer desobediência quando a obediência de vocês estiver completa. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. É isso que você deseja? É isso que você quer para você? Sabe? Ser amado do Pai? Conhecer a Cristo profundamente? Existe algo que precisamos escolher. Existe algo que nós vamos enxergar e vamos ter uma visão daquilo e vamos dizer, é por essa visão que eu vou. Sabe? Quantas pessoas são casadas aqui? Levanta a mão. Ó, vixe, bastante, né? O povo da nossa igreja também já é tudo tiozão. Falar de mim é fácil. Quando você começou a namorar aquele franguinho do seu namorado, você não sabia que ia ser esse homem maravilhoso que é hoje. A Gabi foi uma mulher de fé, por exemplo. Quando você começou a namorar aquela moça maravilhosa, linda, sua namorada, você não sabia que ela seria essa mulher forte, poderosa, incrível que ela é hoje. Você teve uma visão e acreditou naquilo. E às vezes eu mostro a minha foto de 60 quilos para as pessoas e falo, olha como a Carol acreditou em mim. Ela teve uma visão do futuro. Eu falo, meu Deus, tanto cara legal que ela podia namorar. Branco eu continuo sendo, né? Mas eu era branco e muito magro. O meu pijama só tinha uma listra. E aí, queridos, é uma visão acerca do futuro que você faz. Eu vou fazer a faculdade de medicina. Querido, você já fez antes? Não, mas eu acredito que se eu fizer, vai valer a pena. Eu acredito que se eu ficar parado, esperando acontecer, não vai acontecer nada. Eu quero ser advogado. Você já foi antes? Você tem certeza que vai valer a pena? Cara, eu não sei se vai valer a pena, mas eu acredito nisso e eu vou até o final. Você é uma pessoa de decisão ou não? Você é, pô. Esse mundo precisa ser tocado por mim e por você. Mas você talvez está achando que esse mundo vai ser tocado se essa igreja for muito grande, se essa igreja for muito conhecida, for muito famosa, então o mundo será tocado pela igreja viva. Não, querido. O mundo precisa ser tocado pelos discípulos, aqueles que andam com Jesus e carregam a sua palavra e o seu poder, porque nós recebemos diretamente dele. O mundo precisa ser tocado, é por você. Fala assim, miserável, você vai ver, eu vou chamar o pastor aqui em casa para orar, você vai ver. Cara, seu esposo, sua esposa, precisa ser tocado pelo Cristo que habita em você. Lá, aquele ambiente do seu trabalho precisa ser tocado pelo Cristo que habita em você. Gente, eu tenho muitos defeitos, eu tenho muitas falhas.
Nem parece, né? Parece que eu sou um santo, não parece? Não fez não. Cara, eu tenho tantas falhas, eu tenho tantos defeitos, mas isso me leva para onde? Para um lugar de depressão. Não é para um lugar de depressão. Não é para um lugar de comiseração. Sabe, as minhas deficiências, as minhas faltas que habitam na minha carne, me empurram todo dia para perto de Jesus, porque eu preciso buscar diretamente da fonte. O que é que tem faltado na tua vida? Deixa eu te falar, é só você buscar direto na fonte, e a fonte é Cristo. Não há nada nessa igreja que nós possamos oferecer para você maior, melhor do que Cristo. Todas as suas faltas serão supridas em Cristo. Então você não tem uma desculpa e um motivo para correr para longe, para habitarmos no velho Adão. Estou com vergonha de Deus. Nós podemos hoje viver a nova criatura, sabe? O Cristo, o novo Adão, que ao invés de correr de Deus, corre para Deus. Cara, você é um pecador miserável, eu sei que você é. Porque eu sou também. Quando alguém fala mal de mim, eu logo penso, não é só isso, tem mais. E isso é, sabe, um combustível para que a gente vá e diga, Jesus, eu preciso do Senhor na minha vida. Jesus, me ajuda, porque o Senhor mandou o teu Espírito Santo. Então, Espírito Santo, me ajuda a parecer com Cristo. Eu quero enxergar como Ele enxerga. Me dá os óculos de Jesus para eu ver como Ele vê. É por isso que nós precisamos, porque o Senhor não conta com você para realizar tarefas dentro do templo, simplesmente. Hoje eu liguei para o irmão, assim, de última hora, falei, irmão, a gente precisa fazer um trabalho novo lá, e é assim, 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 esse irmão falou, pode contar comigo. Aí eu fiquei feliz pra caramba, mas pode ser que ele não pudesse, eu ficaria meio triste, mas eu ia entender, mas eu fiquei muito feliz, porque ele deu um joinha para mim. Mas sabe, tudo que a gente faz aqui, é importante, mas é muito, muito, muito pouquinho, perto do que o Senhor está nos comissionando a fazer lá do lado de fora. Eu tive uma mudança meio brusca na minha vida, de precisar ir morar numa outra cidade, a gente ficou lá 1 ano e meio, e quando eu tinha que tomar aquela decisão de ir ou de não ir, porque também eu não era obrigado, ninguém colocou uma arma na minha cabeça. Eu podia dizer assim, não, vou esperar outra oportunidade, mas eu fui falar com a minha esposa, para a gente junto orar a Deus. E Deus veio com uma resposta, e deixa eu te falar uma coisa aqui, talvez você precise ouvir isso hoje. Você está achando que você está precisando de uma resposta de Deus, e Ele vai vir e contar toda a história para você, te dar todo o plano, te dar todos os detalhes, para então você se mexer, sair da inércia e fazer o que tem que fazer. Isso não existe. A resposta de Deus será sempre um sinal, um vislumbre daquilo que vai acontecer. Você precisa ter fé, irmão. Você fala, para que eu preciso ter fé? Você já achou um motivo. Você precisa ter fé para viver. Você precisa ter fé para andar no poder de Deus. Você precisa ter fé para sair da onde você está e fazer qualquer coisa. O Senhor veio e nos confirmou aquilo no coração, aquela mudança. Mas a gente foi orar, Deus, eu sei que essa mudança não se resume a um trabalho humano. O que o Senhor quer comigo lá naquele lugar, naquela cidade? E eu comecei a orar isso. E rapidamente, logo alguns dias assim, conversando com a minha mãe, ela falou, Deus me mostrou uma pessoa que precisa de você lá. Eu falei, essa minha mãe sempre vem com essas histórias de profeta. E ela descreveu a pessoa, que o profeta mesmo gosta disso. E aí, amém, Deus. Muito vago, mas amém, Deus. Quando eu chego lá, primeiro, segundo dia,
eu pego um dos funcionários lá da equipe, falo, vamos almoçar? Eu não conhecia ninguém, não conhecia ele, não conhecia nada. E a gente começa a almoçar e fala, me leve a algum lugar que eu não sei para que rua que eu viro, se é para a direita, se é para a esquerda, onde que eu estou, quem sou eu? Não, pode deixar, vou te levar, vamos comer uma feijoada. Daí ele me leva. E eu começo a conversar com ele, a bater papo com ele. Mas não sei se já aconteceu com você, que você começa a conversar com alguém, você fala, por que eu estou falando essas coisas? Nada a ver. Porque o cara podia já pensar, pronto, mandaram um chefe louco aqui, ó. Mandaram um cara meio maluco aqui. Ixi, mandou um cara meio doidão. Mas conversando sutilmente, eu fui indo, e eu fui percebendo a reação dele, que ele começou a ficar meio assim e tal, não sei o quê. E daqui a pouco ele parou a conversa, falou assim, o almoço falou assim, desculpa, o chefe, ele chamava de chefe. Quem tem chefe é índio, eu falei. Desculpa aí. Quem contou da minha vida para você? Eu falei, cara, não sei nada da sua vida. Mas, já que você falou assim, abriu a guarda, então deixa eu te falar. Deus me falou sobre você. Na verdade, falou para minha mãe primeiro. Cara, aí eu comecei a falar coisas que era a vida dele, e aí ele começou a se abrir, sabe? Você fala assim, eu não sei como abrir essa porta, eu não sei se eu tenho que chutar, eu não sei se eu tenho que colocar uma bomba, se eu tenho que trazer o chaveiro, meu querido. Simplesmente entre naquele lugar de confiança e dependência de Deus, e seja quem você é. Ele quer te usar do jeito que você é. Ele quer falar com a tua boca do jeito que você fala. Não é assim agora, Deus vai usar, então, eis meu servo que estou aqui nessa cidade. Não, Ele quer te usar do jeito que você é, porque é precioso para o Senhor. E sabe o que aconteceu? Quando eu fui embora, eu ouvi da boca dele assim, Registon, obrigado, você foi um presente de Deus na minha família. E aí ele já tinha voltado para a igreja, desse 1 ano e meio depois, ele já trabalhava na igreja, ele que organizou todo o culto online lá, ele era líder dos jovens, enfim, ele estava lá no lugar dele, voltou para onde o Senhor tinha chamado ele. Cara, o resto é muito bom, cara, não tem nada de bom em mim, se não for o Senhor fazer o que Ele quer fazer. E daí, ganhei de presente voltar para cá. Estava tão bom no calor lá. Sabe? Tem coisa que você não entende, mas o Senhor sabe o porquê. Você fala, mas por que eu tenho que ir? Por que eu tenho que fazer? Cara, você precisa de fé. Você vai precisar receber visão de Deus. Você não vai receber, eu vi alguém falando isso, achei bem legal. Você não vai receber de Deus o trailer da tua vida. Você vai assistir um filme e você vê o trailer primeiro, né? Fala, vale a pena, é legal. Daí Deus vai te dar o trailer e você fala assim, não é legal não. Não, Ele não vai dar o trailer da tua vida. Por isso você vai precisar de fé, por isso você vai precisar de olhos espirituais. Amém? Abre comigo João 9, a partir do 1. Amém? João 9, a partir do 1 diz assim, enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva, e com a lama untou os olhos do cego, então disse ao cego, vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes conheciam de vista como mendigo, perguntavam, não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele, outros, não, parece com ele. O homem dizia, sou eu.
Então lhe perguntaram: como foram abertos seus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: onde está ele? E ele respondeu: não sei. Queridos, olha só. Eu fiz uma baita introdução aqui, a maior de toda a história, para falar que Jesus deseja abrir os seus olhos. Você não entendeu? Que Jesus precisa abrir os nossos olhos. Sabe? Jesus está passando naquele lugar e ele vê o cego. O cego não viu Jesus, mas Jesus viu o cego, e isso já fala comigo e com você. E eu preciso reforçar isso para você. Foi ele quem te viu primeiro. Foi ele quem te encontrou, não foi você. Talvez você está pensando assim: alguém me falou que ele tinha uma igreja e eu fui. Alguém era meu amigo e me levou. Alguém falou que era legal o louvor, eu fui. Alguém falou que lá era mais perto. Eu não sei, querido, mas não se trata disso. Se trata de que ele te encontrou, ele te viu, e é o amor dele que te trouxe até aqui. Sabe, Jesus está andando e os discípulos, como diria alguém, né? São os discípulos. E os discípulos têm sempre uma pergunta de gente que não está pronto. Está tudo bem, a gente não está pronto mesmo. Mas a gente está aprendendo com quem está. Jesus, o que aconteceu que esse homem nasceu cego? Foi ele que pecou? E Jesus podia falar: mas ele não tinha nem nascido, como é que ele pecou? Foram os pais dele? Não. E Jesus ensina quem quer saber. Você quer saber? Pergunta para ele. Você quer entender mais? Pergunta para ele, ele vai te falar. A pergunta deles é meio tonta, né, para a gente assim. Mas Jesus vai ter uma resposta bem interessante, poderosa. Não foi ele que pecou, não foram os seus pais. Isso é para que se manifeste nele a glória de Deus. A glória de Deus vai ser manifesta em mim e em você. Então, sabe, a tua cegueira não é uma maldição na tua vida. A tua cegueira não é resultado dos teus muitos pecados. A tua cegueira não é porque os seus pais não foram tão bons quanto eles deveriam ser. A tua cegueira existe para que o nome de Deus seja glorificado. Assim como você muito mais fácil entende que os teus talentos, os teus dons, são para que Ele seja glorificado, amém? Isso é muito fácil, mas a gente precisa avançar mais um pouco e entender que não só as nossas virtudes, mas as nossas deficiências servirão para glorificar o nome de Deus. Ele te ama assim mesmo, do jeito que você está hoje, de verdade. Mas Ele não vai deixar você ficar assim. Fala: não, mas você não sabe a fase que eu estou. Ele está te amando tanto quanto na próxima fase, que vai ser incrível. Ele já está te amando. E por isso a glória dele se manifesta em nós, e não a nossa glória. Agora eu desabrochei. Agora é a minha hora de brilhar. Não, queridos. Existe um momento para que o nome de Deus seja glorificado na tua vida. Tá, mas por que Jesus faz do jeito que faz? Por que simplesmente Jesus não dá uma palavra? Lembra? Olha, minha filha lá está doente, precisa ir lá. Não, só uma palavra basta. Jesus poderia falar assim: tá bom, veja. Por que Jesus resolve fazer essa coisa meio porquinha? Se fosse você fala: não, deixa eu cego. Ele vai cuspir na terra e alguém vai trazer uma pregação linda sobre isso. Não, porque o cuspe tinha o DNA de Jesus. A terra tem o DNA, o pó da onde nós viemos. E daí o cuspe com o DNA de Jesus, com o DNA da terra, com os nutrientes, com o ferro, com os sais minerais, não sei o quê. Não sei se é isso. Mas Jesus faz assim, ó, vem cá.
coloca lá aquela melequinha no olho dele, e ele continua como ainda? Cego. Jesus colocou a meleca e ele continua cego. E Jesus fala assim, então agora, você, sou eu que vou trazer água aqui não, você vai até o tanque de Siloé e se lava. E a palavra ainda fala, tanque de Siloé significa enviado. Sabe, aqueles que o Senhor vai enviar precisam ter passado pelo processo. Não se trata de algo mágico, não se trata de um charamanaia, não se trata de um estralar de dedos, se trata de algo que não entendemos, que viveremos, que cumpriremos, que passaremos e chegaremos até o final daquilo. E o nome dele, então, será glorificado. Você entende que não é algo tão instantâneo? Você entende que, de alguma forma, Jesus estava trabalhando não só nos olhos naturais daquele homem, mas nos olhos espirituais daquele homem? Porque ele não seria só mais um curado, ele seria um enviado. E daí, o que acontece na sequência? Quando Jesus faz esse processo na nossa vida, esse processo é tão poderoso, esse processo é tão profundo, esse processo é tão radical em nós, que algumas pessoas já não reconhecem mais a nós, que gera uma certa confusão. Amém. 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 Sabe o que ele me disse hoje à tarde? Essa noite é uma noite onde eu vou tirar a lama dos olhos. Então é para você. E também para mais alguém aqui, pode ter certeza. Amém? Simplesmente receba. Receba o que Jesus está fazendo. Mais do que eu colocar a mão na sua cabeça, e eu gostaria de no final orar contigo. Mas mais do que isso, entenda que a tua decisão e a voz de Jesus é mais poderoso essa combinação do que todo o resto. Não somos místicos. Não acreditamos em coisas, em jeitos de se fazer. Nós colocamos toda a nossa fé, nossa dependência nele. E ele está fazendo isso hoje. E sem eu saber, ele me disse isso hoje. Sabe? E o que ela testemunhou aqui fala não só dela, mas fala de um povo. Fala de nós aqui. O que o Senhor está fazendo. É hora de abandonarmos, sabe, o medo. Porque deixa eu te falar uma coisa, quando Jesus coloca aquele lodo, aquele barro nos olhos dele, e ele vai se lavar, ele vai no escuro, ele não vai vendo, e ele poderia tropeçar, ele poderia cair, algo poderia ser um empecilho para que ele chegasse naquele lugar, mas o Senhor estava ali e sabia que ele venceria esses obstáculos. Sabe, o Senhor está dizendo assim, eu não posso te poupar disso, porque eu já fiz o que eu tinha que fazer e eu sei qual é o final, e eu sei que você vai vencer os obstáculos. A gente ora pedindo para que o Senhor tire os obstáculos, meu querido. Os obstáculos é aquilo que existe na vida para que o nome de Deus seja glorificado em mim e em você. Não se trata de tirar os problemas, não se trata de tirar as barreiras, elas sempre existirão, mas nós, igreja, precisamos fazer uma escolha.
precisamos escolher hoje avançar, porque uma voz falou, algo aconteceu, e é por aí que eu vou, é nele que eu vou. É nele que eu vou andar. Então, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Depois que as pessoas já têm dúvida se é ele o mendigo, se não é ele, enfim, tal, vão dizer assim, tá bom, mas cadê Jesus, então, já que ele te curou? E olha a resposta dele, eu não sei. Ele sabia do que Deus tinha feito, do que Jesus tinha feito na vida dele, mas ele não andava com Jesus ainda. Ele não sabia quem era Jesus ainda, sabe, e está tudo bem, se Deus fez algo na tua vida, se Deus começou a fazer algo na tua vida, mas você ainda não anda com Jesus, você ainda não conhece Jesus, mas existe mais um passo para a gente avançar. E aí, o que acontece com esse homem, se você continuar lendo ali, o capítulo 9, ele é interrogado pelos fariseus, ele é interrogado pelos doutores da lei, e quanto mais ele é interrogado, menos ele entende. E no final ele vai dizer assim, é vocês que deveriam saber, mas eu só sei que esse homem só pode ter vindo de Deus, porque ele curou um cego de nascença. E sabe o que eles vão falar? Sai daqui, você é um pecador, está trazendo confusão, você não pode ter voz aqui na nossa igreja, na nossa sinagoga, você é só um pecador, sai daqui. Quando Deus faz o que Ele tem que fazer na nossa vista, nós agora vemos, nós agora enxergamos, nós agora entendemos, não ache que agora está tudo bem. Ainda virá uma voz de oposição dizendo assim, você é só um pecador. Mas sabe o que eu fico pensando? O que veio na cabeça desse cara? Porque na minha viria, sabe o quê? Beleza, eu sou só um pecador, mas agora eu sou um pecador que carrega um milagre. Eu sou um pecador que carrega o sobrenatural comigo. É ou não é? Então, você vai, não talvez travar uma batalha com o diabo de capa, que vai te pegar de madrugada, que vai bater tua janela, mas você talvez trave uma batalha com ele de forma bem sutil, talvez na forma de uma pessoa que você ama muito, na forma de alguém que está dentro da tua casa, na forma de alguém que você espera receber, dizendo assim, você é só um pecador miserável. Mas sabe o que acontece? A gente pode continuar lendo ali, eu te convido a ler na sua casa, que a gente não tem tempo aqui, mas você continua lendo esse capítulo 9, e Jesus vai aparecer de novo para esse homem, e aí Jesus vai falar assim, Jesus ouviu, lá no 35, Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem, expulsou ele lá da igreja deles. Ao encontrá-lo, perguntou, Jesus ficou sabendo de toda a história, Jesus encontra ele, e quando Jesus os encontra, ele faz uma pergunta, e hoje ele está perguntando para a gente, e a pergunta é, você crê no Filho do Homem? Vou traduzir, Jesus pergunta, você crê em mim? Quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse, você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Quem, Jesus? Mas como que é? Sou eu mesmo. E ele vai responder, eu creio, Senhor, e o adorou. Aquele que passou pelo processo vai ser enviado. Aquele que foi enviado, ele respondeu um sim para o Senhor. E quem responde um sim, carrega uma adoração. Sabe, não se trata de cantar músicas na igreja. Não se trata de ouvir no seu carro música gospel. Não se trata que enquanto você cozinha o seu repertório tem que ser gospel. Se trata que a tua resposta é uma adoração a Jesus. Se trata de que aquilo que você afirma é uma adoração a Jesus. E a palavra vai dizer que ele não está procurando adoração, ele está procurando aquele que gera a adoração. Eu procuro os adoradores, os verdadeiros adoradores.
era só um cego de nascença, sabe? Ele estava perdido, fadado, assim como eu e você. A gente não tinha nada de bom, mas Jesus viu ele primeiro. Cara, eu fico pensando, Jesus naquela cruz, ele viu ele viu você. Porque se fosse eu no lugar dele, eu falava, agora chega, parou, eu aguentei todo esse tempo, vocês não entenderam nada, Senhor, manda fogo. Se fosse eu, terminava, o apocalipse já era logo ali. Mas ele não, ele viu você, ele me viu. Se trata de uma questão de visão. O Senhor está dizendo assim, olha, hoje é uma noite especial, para você ver da onde você não estava vendo, para você enxergar de um lugar aonde você não tinha enxergado ainda. Às vezes a gente precisa decidir algo, né? A gente precisa resolver, tomar uma decisão, correr riscos. Aí você fala, cara, eu não sei se eu estou tendo clareza, eu não sei se eu estou enxergando bem, eu preciso ver do mais alto isso, eu preciso ter mais clareza sobre isso. Mas sabe, na nossa vida espiritual, o Senhor quer nos levar para um lugar mais alto. Ele nos faz andar por lugares altos. Ele não faz você rastejar pelo chão. Ele faz você andar por lugares altos. Mas quando a Bíblia diz isso, não é para que você seja uma pessoa iludida. Não é para que você ache que agora é só vitória. Não é para que você ache que agora já está tudo dominado, que agora já está tudo certo. É para que você saiba que é Ele que te faz andar nesses lugares altos. Você não andaria nesses lugares, mas com Ele você vai andar nesses lugares. Que a nossa resposta seja uma adoração ao Senhor. Eu não sei o que Ele está te perguntando há algum tempo. Eu não sei que há algum tempo o Senhor está dizendo a você. Mas eu só estou aqui hoje para te dizer que essa tua resposta será adoração ao Senhor. Será adoração a Jesus.